Agora a gente volta para a nossa política, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou o depoimento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para o dia 10 de março. Na decisão, o ministro ainda determina que a Polícia Federal organize toda a logística de deslocamento do banqueiro, saindo de São Paulo, indo para Brasília. Quem vai trazer mais detalhes para a gente dessa decisão é a Janaína Camelo, que entende de tudo e um pouco mais do nosso Supremo Tribunal Federal. Janaína, boa tarde para você. Oi, Cássius. Pois é, nessa decisão de hoje, o ministro André Mendonça, ele formaliza essa ida do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, no próximo dia 10. Porque isso já tinha ficado combinado entre o ministro André Mendonça, o presidente da CAI, que é o senador Renan Calheiros. Isso tudo depois de Renan Calheiros tratar com os advogados de Daniel Vorcaro, e os advogados colocaram ali, Daniel Vorcaro se colocou à disposição, já que ele estava sendo chamado como convidado, não estava sendo convocado, enfim. Então, hoje, nessa decisão, o ministro André Mendonça, ele fez o comunicado oficialmente a todos os envolvidos. Então, ele comunica isso à Polícia Federal, que é quem vai fazer esse deslocamento, vai disponibilizar ali o avião, aos advogados Daniel Vorcaro e também à própria Comissão de Assuntos Econômicos lá no Senado. Só para lembrar, Cássius, na última quarta-feira, o senador Renan Calheiros, que é o presidente da CAI, foi pessoalmente ao STF, ao gabinete do ministro André Mendonça, para tratar sobre esse depoimento, porque antes ele conversou com a defesa de Daniel Vorcaro e colocou ali para o ministro que tudo estava então combinado, que ele tinha se colocado à disposição e que o dia 10 de março seria o dia ali que foi estipulado tanto pela defesa quanto pelo grupo de trabalho que está investigando ali, que está acompanhando as investigações do Banco Master dentro da Comissão de Assuntos Econômicos. E aí o ministro Mendonça, então, colocou à disposição também um avião da Polícia Militar. Então, hoje, nessa decisão dele, ele está apenas formalizando. E aí ele faz um destaque, inclusive, que esse deslocamento de Daniel Vorcaro vai acontecer diante da prévia manifestação expressa dele, formal e inequívoca, quanto à sua opção positiva pelo comparecimento. Na mesma decisão, ele também reafirma que é proibido o uso de avião particular, que ele, se vier a Brasília, então, vai ser assim, com um avião da Polícia Federal, o ministro já colocando à disposição a Polícia Federal, ou então, se ele preferir, num avião de carreira ou comercial, e aí sendo escoltado também pela Polícia Federal. Só relembrando também que tinha um outro depoimento previsto de Daniel Vorcaro lá no Congresso, no caso na CPMI do INSS, mas acabou sendo desmarcada depois que o ministro André Mendonça decidiu que seria um comparecimento facultativo, já que ele estava sendo convocado na condição de investigado, ele não poderia se auto-incriminar, e a defesa do banqueiro entendeu que seria melhor não comparecer à CPMI, que é o colegiado ali formado por deputados e senadores, mas decidiu que seria, sim, importante ele comparecer à CAI, que tem ali presente apenas senadores, é presidido pelo senador Renan Calheiros, enfim. Então, agora tudo ficou combinado, formalizado pelo ministro, que é relator do caso lá no STF, o ministro André Mendonça. Cássio. Perfeito, Jana. Muito obrigado pelas informações diretamente de Brasília. Claro, a gente vai repercutir isso, porque já havia uma mudança de data e também de horário por parte da própria defesa de Daniel Vorcaro, do dia 3 de março para o dia 10. Mas agora, o ministro André Mendonça, então, batendo o martelo, decidindo, autorizando que Vorcaro vá à comissão, ao CAI, fazer o seu depoimento. E, é claro, seu Fábio Piperno, eu quero te ouvir, o que a gente pode esperar em relação... Deixa eu perguntar para o Zé Maria Trindade, que o Piperno não está nem aí para mim, o Piperno. Eu estou pensando aqui. Tá, não, eu quero saber de você, o que a gente pode esperar de Daniel Vorcaro? Por quê? Porque ele acabou, de certa forma, não indo para o depoimento na CPMI do INSS. A gente debateu esse assunto exaustivamente em relação aos instrumentos da CPMI, que poderia virar um palanque político, os próprios deputados senadores pegando esse protagonismo e também a questão do conteúdo, que ele ficaria simplesmente falando sobre as questões do envolvimento do Banco Master com a fraude do INSS. No CAI, a situação é diferente. No CAI, ele quer sim falar, ele já demonstrou pelo menos essa disponibilidade de falar e agora saiu essa autorização. O que a gente pode esperar de recados ou pelo menos de nomes que ele pode entregar nesse depoimento à comissão? Você sabe que eu estou rindo aqui, Estou, enfim, refletindo muito sobre o tema, porque é assim, primeiro, eu gostaria de saber
quais dos nobres senadores e deputados vai ter realmente coragem de perguntar alguma coisa séria para o Daniel Vorcaro, né? Porque a gente sabe que tem muita gente lá que quer ver o cão, o capeta chupando manga e não quer ver o Vorcaro na frente e morre de medo do poder da língua dele, daquilo que ele tem para falar. Segundo, ele, como um chefão, um gangster, né? Enfim, que é mais ou menos o que ele tem sido nos últimos tempos, ele, na verdade, domina muito bem a cena e ele vai soltando revelações a conta-gotas. Ele não tem o interesse de chegar lá e falar, olha, é o seguinte, como o Zé muito oportunamente, lembra sempre, né? Que ele conseguiu montar, na verdade, uma pirâmide. Ele não vai dar todos os nomes, bois e sócios e demais integrantes desse, né, altamente lucrativo, rentável negócio. Então, eu acho que ele vai aproveitar essa comissão para distribuir recados. Sabe, o deputado Cássio faz uma pergunta, ele vai olhar, tá, já para intimidar. Porque é o seguinte, de quantos políticos ele falou até agora? Quer dizer, como é que pode um cara que se relacionava com toda a República, com Câmara, Senado, Executivo, Judiciário, Banco Central, CVM, governo do Distrito Federal, governo do raio que o parta, como é que esse cara com essa teia de contatos todos até agora falou de um nome? Então, é óbvio que ele cumpre uma estratégia rigidamente traçada e muito inteligente. E eu sei que vai ter muita gente nessa comissão com constrangimento para perguntar para ele o que de fato interessa. Ô Zé Maria Trindade, claro, ninguém espera que Daniel Vorcaro largue tudo ou despeje tudo de uma vez só. Afinal, ele tem muita informação e é a estratégia, como o Fábio Piperno falou, soltar a conta-gota. Naquele depoimento dele na careação com o ex-presidente do BRB, citou o nome de Ibanez Rocha e ficou muito no ar sobre a participação do encontro dele com outros políticos, envolvendo inclusive políticos dos três poderes, a ministro do STF, a reunião que ele teve com o presidente Lula fora da agenda, com outros caciques também do Centrão. Você acredita que Daniel Vorcaro vai justamente, a sua estratégia é soltar pequenos recados políticos, inclusive a parlamentares que antes apoiavam ele e que agora, de certa forma, estão em silêncio? É, tudo estratégia mesmo. Olha, Piperno, você se lembra daquela frase, né? Tudo que é sólido desmancha no ar? Pois é uma frase do Karl Marx, mas que cai muito bem para esse tipo de capitalismo sem controle, né? A gente achava que o Banco Central, que a diretoria de fiscalização estava atenta e não deixou passar ali debaixo das suas barbas exatamente uma pirâmide financeira dessa, que era uma pirâmide, né? Ou seja, pagava muito, né, acima do mercado, os empréstimos, as apostas no produto do Banco Master e depois quebraria, porque não tem lastro, não tinha lastro e vivia de sustentação política, que é a coisa mais frágil que existe, ou seja, era uma nova fórmula de pirâmide financeira. Neste momento, o Daniel Vorcaro, ele analisa de forma muito detalhada o que ele pode fazer, o que ele pode falar. Naturalmente, ele está sendo assessorado por vários advogados, especialistas, porque são dois olhos. Um advogado especialista na área penal, outro na área financeira e tributária. Essa é uma área muito importante, né? Porque a área tributária ali pode arrebentar e levá-lo para a cadeia de uma maneira muito mais profunda. Então, esta é a situação dele. Ele sabe que será de alguma forma condenado e precisa se defender para ser condenado a uma pena menor. Eu animo de que, se houver bons advogados, pode copiar o caso Fonte-Sindan, o caso o Catiola, né? O Catiola, ele foi condenado, ali foi preso e no final o processo do banco se esvaiu, né? Perdeu a validade por decurso de prazo, ou seja, perdeu completamente a possibilidade de seguir. E ali vários foram inocentados exatamente porque o processo não foi para frente. Então, esta é uma luta dele, de atrasar, até prescrever o processo.
Essa é a tática, a primeira tática de defesa. Ele ir para uma CPI é problema, porque lá na CPI ele será constrangido, o pessoal de CPI é muito mais agressivo, é um pessoal escolhido a dedo pelos partidos políticos para fazerem isso. É o papel deles, né? De serem agressivos. E poderiam levantar novas provas contra ele, situações novas. E, no final, o relatório final da CPI será enviado ao Ministério Público, que está elaborando aí o parecer contra ele. Então, ele ir para a CPI é prejuízo. O que está acontecendo? Esta toda poderosa CAI é a Comissão de Assuntos Econômicos, que reúne os senadores ligados ao mercado financeiro, à economia, e é uma comissão permanente, não é uma CPI. Então, desde o início eu falo aqui que o que eu recebo desta comissão é de que ele está disposto a falar. E é inteligente, porque ali ele vai discutir situação de economia, que ele domina mais do que os senadores. Então, ele vai tentar explicar quais eram as garantias do banco, como ele pretendia quitar essas apostas, e aí será mais fácil para ele. Mas como aqui ninguém é bobo e cada um tem uma intenção, o presidente da CAI é o senador Renan Calheiros. O senador Renan Calheiros tem dito aqui e ali, de maneira velada, de que o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, tem culpa nessa história e era um aliado forte do sistema do Daniel Vorcaro. Para você ver como a política é uma amarração, né? Então, é um campo melhor para o Vorcaro ir, porque há ali uma tendência de não entrar naquelas polêmicas da CPI, nem terá um relatório válido. Então, esta é a tendência. Zé, é um depoimento que sobe a temperatura em Brasília e deve ter muita gente aí com temor danado para saber se esse nome vai ser citado ou não, é claro. Isso pode gerar uma repercussão muito grande. Por isso, dia 10 estaremos ligados nesse depoimento de Daniel Vorcaro lá na CAI.